Graças e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. E o que nós vamos meditar hoje, meus queridos irmãos, é Crescendo com a Palavra. E nós estamos naquela pegada do 63. Nós temos 60 livros da Bíblia e nós vamos falar no capítulo 3 de cada livro da Bíblia. E hoje nós vamos meditar no livro do Novo Testamento, da Nova Aliança, e esse livro é o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. E ela diz assim: nós, meus queridos irmãos, eu queria compartilhar um pouco daquilo que nós estamos vivendo, da alegria de estarmos aqui. Nós estamos gravando esse vídeo aqui do setor Simba, e nós estamos na casa do pastor João, um homem de Deus, e nós temos essa oportunidade de estarmos aqui fazendo aquilo que Deus está nos dando a oportunidade de fazer. E nós temos a assistência de alguns queridos que estão aqui comigo, que nessa hora eu não vou nem arriscar o nome, mas que Deus tem trazido eles para nos ajudarem. E num outro momento nós vamos fazer um vídeo, vamos falar na vida desses irmãos que estão aqui, para a honra e glória do santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário, meus queridos irmãos, que a gente tenha oportunidade. O segredo revelado a nós hoje é o presente que Deus nos dá a cada dia. É o maior segredo que existe na vida cristã. E 1 Tessalonicenses capítulo 3 diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz que nós seremos fortalecidos e guardados do maligno. O que significa isso na prática? Significa uma coisa muito simples, meus queridos irmãos. Quando nós somos, a palavra de Deus diz assim: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por que nós temos que ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder? Porque exatamente nós precisamos fugir do maligno, que é a palavra de 2 Tessalonicenses. Então, quando nós entendemos esta palavra, meus queridos irmãos, e nós declaramos que Jesus Cristo veio em carne, habitou entre os homens, morreu e ressuscitou, e está sentado ou assentado à direita de Deus Pai, à destra de Deus Pai, nas regiões celestiais, nós queremos dizer uma coisa muito simples, meus queridos irmãos: de que Deus é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nós precisamos dessa oração para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida. Oro também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que vocês se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como seguir o nosso exemplo, pois não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. O que significa isso, meus queridos irmãos, na prática? Lógico que hoje nós não temos mais a oportunidade de viver ociosamente. Nós estamos vivendo um tempo de coronavírus. E nesse tempo nós, às vezes, estamos ociosos. E
essa ociosidade, ou seja, o não fazer nada, não significa que nós temos que permanecer sem fazer nada. Não. Busque a palavra. Busque levar, fazer trabalhos manuais dentro da sua casa. Converse com seus filhos. Converse com o seu esposo, com a sua esposa. E cultuem a Deus da forma correta. Faça um culto. A menor igreja do planeta Terra, meus queridos irmãos, é você, o Espírito Santo e Deus Pai e Jesus Cristo. Se você quiser ampliar essa igreja, você tem, e você for casado, você tem sua esposa e filhos, se tiver, então já são 5 pessoas, 6 pessoas. Meus queridos irmãos, você não pode permitir que o inimigo use a ociosidade que nós estamos vivendo hoje, por causa do coronavírus, para que você seja tentado, meus queridos irmãos. A palavra de hoje é uma palavra de crescimento, crescendo com a palavra. A Bíblia está nos exortando, meus queridos irmãos, a nós fazermos segundo tudo quanto está descrito na sã doutrina, que é a Bíblia, para que nós possamos, ao invés de tomarmos partidos de situações que não vão levar a lugar nenhum, você simplesmente tenha a oportunidade de fazer as coisas que são da forma correta em Cristo. As coisas que estão descritas para você ser mais que vencedor. Meus queridos irmãos, é necessário que a gente tenha em mente sempre que você precisa crescer. Tem uma palavra que eu acho ela muito oportuna, que é: as pessoas estão falando muito, e nós usamos uma frase há alguns dias atrás, crescendo em meio à pandemia. O que você tem feito para crescer em Cristo? Sim, porque depende de você, meu amado irmão e minha amada irmã. O seu crescimento, ele é exponencial, ou seja, para todos os lados, se você decidir assim fazê-lo. Se você decidir não fazê-lo, meu querido irmão e minha querida irmã, infelizmente não vai funcionar para você. Em nome de Jesus, nós declaramos que você seja aquela pessoa que se posiciona em Cristo, aquela pessoa que toma posição, aquela pessoa que toma decisões, aquela pessoa que está em Cristo, aquela pessoa que não vai deixar a sua família perecer porque você ainda não entendeu o propósito e o chamado. O propósito e o objetivo. Eles formam o chamado de Deus para a sua vida, meu querido e minha querida irmã. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos meus amados irmãos em todos os cantos da terra onde eles estão ouvindo esse vídeo, Pai, estão vendo esse vídeo, e em nome de Jesus, Pai, agora eu declaro, Senhor, a palavra de Deus que diz sobre a vida dos meus irmãos, que eles são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Eles têm aquilo que a Bíblia diz que eles têm oportunidade, Pai, para fazer segundo tudo quanto está descrito na sã doutrina, na palavra de Deus. Meus queridos irmãos, muito obrigado. Eu quero agora agradecer a vocês pelo que vocês estão fazendo. Existem 3 formas, meus queridos irmãos, de vocês ajudarem o Projeto Jesus na Rua. A primeira forma de ajudar o Projeto Jesus na Rua é mandando esse vídeo para os seus parentes. E, não menos importante, você orando para que seja nos dado no abrir da nossa boca a palavra de sabedoria, de entendimento e de direção para esses tempos difíceis. E a terceira forma é você contribuindo para o Projeto Jesus na Rua financeiramente. Nós temos um número Pix que vai aparecer aqui no rodapé desse vídeo, e nós temos os números das contas da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do Banco Bradesco. Muito obrigado, meus amados irmãos, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.